Você acha que só o Rio de Janeiro tem esses problemas? Não. Porque foi o que você falou, o Rio está sempre sendo colocado como o crime, a política, o envolvimento do crime com a política, essa questão da corrupção entranhada nas instituições. Eu fico me perguntando o seguinte, é só no Rio que acontece isso? Não, no Rio por imagem, por isso que eu insisto muito na imagem. Como aqui é o tambor do mundo, isso é um aspecto que chama a atenção. Eu, por exemplo, tive em governo muito tempo, governo federal. Era interessante que toda vez que o ministro da pasta queria fazer notícia, ele vinha para o Rio de Janeiro. Ele não ia para São Paulo, ele não ia para Bahia, não ia para lugar nenhum. Porque no Rio de Janeiro tem uma repercussão internacional. E as organizações Globo também estão no Rio. Obviamente isso tem um peso, né? E elas é que comandam esse processo, também não se pode esquecer isso. O sistema Globo de rádio, televisão, jornal, hoje internet, é que comanda todo o processo de imagem do Rio de Janeiro. Essa imagem, ela hoje, maculada ou não, ela é produzida pela mídia. Mas a verdade é que na imagem do Brasil e na imagem do Brasil no exterior, o Rio de Janeiro é relevante. E quando o Rio de Janeiro tem essa imagem, essa percepção ruim, é muito ruim para o Brasil como um todo, né? Eu sempre fico me questionando, e aí eu não estou querendo passar a mão na cabeça do que acontece de errado aqui, a gente sabe que tem muita coisa ruim, mas o fato é que o Rio de Janeiro, ele é uma espécie de geni do Brasil, né? Total. Parece que só tem crime organizado aqui, parece que só tem político corrupto aqui, parece que as instituições só são falhas aqui, ou seja, tudo leva a crer que o Rio de Janeiro é o pinico do Brasil, ou seja, todos os problemas, todas as lambanças possíveis e imagináveis só existem no Rio de Janeiro. Eu, sendo muito franco, eu não posso julgar o que acontece em outros estados, porque eu não tenho, essas informações de outros estados e tenho frequentado muito pouco Brasília, ainda mais com o preço que as passagens estão hoje, né? Quase impossível. Mas, o Lula disse que ia resolver as passagens. Mas enfim, até agora nada. O fato é que eu fui ontem a Brasília e caro. Me custou os olhos da cara. Eu fiquei para um ossos de ofício aqui da agência, mas, enfim, eu fico pensando que a situação do Rio, ela acaba sendo muito potencializada em relação a outros estados. Muito. Então, Rodrigo, na muito. criminalidade, nos desvios da política, na corrupção. E, sei lá, também acho que o carioca vai aceitando isso meio passivamente, vai até ecoando isso. Eu queria colocar isso. A gente aceita pacificamente. Eu estou fazendo 2 campanhas fora do Rio. Uma em São Paulo e outra em Minas. Nesses locais, as pessoas olham para o Rio de Janeiro como o pior lugar no mundo. Eles, quando se referem à má política, eles se referem ao Rio de Janeiro como local da má política. Aquela história, todos os governadores foram presos, o prefeito foi preso, não sei quem foi preso, o deputado foi preso. Essa é a velha história que corre pelo Brasil adentro e se sabe que no exterior também. Agora, é muito culpa nossa, por 2 motivos. Primeiro, porque se isso é um fato, nós estamos elegendo mal. E nós estamos insistindo na eleição, né? Em eleger mal, porque você tem uma carreira, uma sequência de problemas, ou nós estamos trabalhando muito mal a imagem da cidade e do Estado. Sinceramente, é isso. E a população se acomodou a isso. Se acomodou. Eu vou dar para você aqui um dado que é impressionante. Eu estou com 70 anos de idade, vivo no Rio de Janeiro, desde que nasci. Rodrigo, eu nunca fui assaltado na cidade do Rio de Janeiro. Já sofri assalto, a minha família, em Teresópolis, uma vez. Mas na cidade do Rio de Janeiro, nunca. Fazendo campanha, subindo um morro, andando nas ruas, andando de noite. Mas há uma sensação de insegurança muito Total. grande, né? A gente estava falando da questão da imagem, e segurança tem muito disso também, né? A sensação da insegurança é mais importante do que a segurança objetiva, né? A subjetiva é mais importante que a objetiva. Eu lembro, acho que foi no governo da Rosinha, que o Instituto de Segurança Pública fez uma ampla pesquisa sobre questões de segurança pública. E eu lembro que o sujeito que morava na Lagoa tinha, assim, 10 vezes mais medo de morrer do que quem morava no Complexo do Alemão. É verdade. Quer dizer, uma coisa... Imagina, quer dizer, a possibilidade de um cara morrer na Lagoa, morre uma pessoa na Lagoa a cada 20 anos.
No Complexo Alemão, morre uma cada semana, a cada mês. E o cara que mora na Lagoa tem mais medo de morrer, muito mais medo de morrer do que o cara que mora no Complexo Alemão, que está muito mais vulnerável a uma bala perdida, um tiroteio de quadrilha e por aí vai. Enfim, então eu acho que o Rio sofre muito com isso. Mas a verdade também é que a gente tem tido alguns governantes e alguns políticos complicados, né? A gente vai chegar lá. Enfim, o mas fato só falando de segurança ainda, para a gente não... Você vê o seguinte, desde 82, todos os candidatos a governador, todos, indistintamente, foram eleitos com a promessa de resolver a segurança pública. Todos. E só piorou. E só piorou. O que mostra o seguinte, a população continua ansiosa por esse processo. Né? E uma ilustração daquilo que você falou da Lagoa, outro dia eu passei com um amigo na Lagoa, ele dirigindo, eu no carro, né? Ele é de fora, aí ele virou e disse assim, tinha um monte de gente correndo na Lagoa à noite, gente andando de bicicleta. Esse pessoal não tem medo não, já morreu um médico aqui com uma facada. Pô, um médico com uma facada. Não, e foi em 2015 isso. Eu, por acaso, ainda morava na Lagoa nessa época, não morava na Barra, mas enfim. Parece que mata médico todo dia. Né? Exatamente.